desculpa se eu gaguejar aí, ou se eu ficar um tempo calado, porque já começou. Eu consegui me soltar mais um pouquinho, aí depois aconteça esses detalhes aí. Então, eu não sei, assim, o conhecimento que vocês talvez tenham dessa área, né? Imaginar de onde é que vem os modelos. Então, eu queria até, para começar com uma conversa, eu queria saber, sondar com vocês o conhecimento, o nível de conhecimento que vocês talvez tenham nessa área aí, né? Então, alguém de vocês aí já ouviu falar em Blender? Eu já tentei aprender, mas tomei uma surra fenomenal. Acabei usando um outro software de modelagem aqui para Mac. Fiz pouquíssimas coisas, tipo um gato, uma escopeta, um boneco feio à beça, um zumbi. Você já tá... Modelei um beliche também, para uma planta 3D que eu queria fazer aqui de casa. Não sei o que você tá fazendo na área de administração, você devia estar na arte. Alguém mais aí tem alguma experiência com Blender? Já ouviu falar? Eu já modelei algumas coisinhas, mas não só em Blender, no 3ds também. O Lucas parece que também, né? Eu tenho experiência com Blender, tomei uma surra igual a Mita também, mas eu acho que eu consigo mexer nele com facilidade, assim, mais do que até nos outros, assim. Mente não, Marins, você é craque demais no Blender. Esse moleque no primeiro ano fez um jogo sinistro lá de um castor, eu nem lembro direito o esquilinho, né? Lá mostrou pro pessoal. O bichinho tinha animação, era todo tensinho lá. Ele tá falando aí que não sabe, que tomou surra. Não, eu não fiz esse jogo, não. Isso aí é o Yo Frank, é um jogo que... é um projeto da própria Blender Foundation. Então você mentiu pra todos nós o tempo todo. Não, eu fiz jogo de nave. Bem tosqueira, né? Só pra ver se eu souber modelar, a gente aproveita suas aptidões. Então, legal que você já tem algum conhecimento, né? Mais alguém tem alguma experiência? Deixa eu abrir aí pro chat, talvez o Gabriel tenha. Fala, não. O Gabriel não falou nada, não. Eu imagino que vocês não saibam. Eu também tá sem microfone, né? Tô no microfone. Eu vou tentar guiar vocês aí no pouco que eu sei, que eu também não sei muita coisa. Eu sei bastante, assim, na área de modelagem, que o Blender ele realmente assusta um pouquinho. Ele é uma ferramenta que abrange muitas áreas da parte de criação de personagem, né? E não só de personagem, de edição de vídeo, pós-produção também ele faz. Então, pode assustar um pouquinho a princípio, porque ele escancara isso tudo para você na interface. Então você fica meio assustado com tanto comando que tem. Mas quando você começa a estudar um pouquinho, especificar uma certa coisa que você quer fazer no programa, até agora eu acho que o que melhor achou com as minhas necessidades. Então eu vou tentar falar para vocês assim, alguns conceitos como vértices, arestas, faces, que são coisas básicas na modelagem. Um pouquinho de animação, motion capture, vocês devem já ter ouvido falar. E topologia, um conceito também interessante nessa área, mas que pouca gente conhece, até gente que modela também, às vezes não dá tanta atenção a isso aí, que é interessante ter também. Coisas como mapeamento, rig, essas coisas que de vez em quando a gente fala, que a galera pode não dar uma voada assim, tentar abordar isso daí. Outra coisa, vocês já assistiram os Goonies? Alguém já assistiu aí quando era mais novo? Não, né? Faz muito tempo. Assistiu o quê? Os Goonies? Não. Repete, por favor. Goonies, deixa eu escrever aqui. Goonies. Já assistiu esse filme aí? Eu entendi. Jamais ouvi falar. Acho que é só da nossa época, Humberto. Eu me senti velho agora. Que droga, né?
Pois é, Vitor, não poderia perguntar disso. Então, continuando aqui, às vezes, como eu falei pra você, né, eu vou focar mais na modelagem do personagem, mas de forma assim bem geral, a criação do personagem ele passa também na etapa inicial para esses dois pontos aí, né, que é a pesquisa de referência e a elaboração de concept. Pesquisa de referência é aquele que se diz, eu quero um personagem, sei lá, que viva no futuro, daqui a uns 2000 anos. Então eu vou começar a pesquisar referência com coisas de filmes que já foram feitos tratando dessa coisa futurista, se for no passado, coisas do passado também, pesquisar coisas como estilo de traço do personagem, roupas que ele usava, forma de andar, e aí tudinho ele ajuda a montar, dar uma personalidade ao personagem, da característica assim, de pessoa realmente, e aí vai ajudar ao personagem cativar também o público, e assim, deveria ao menos ser um dos objetivos de você desenvolver um personagem, né? Você faz um personagem para interagir com o público, ele tem que de certa forma chamar atenção para ele. E então, nessa pesquisa de referência a gente busca isso, depois a gente elabora um conceito, o que eu chamo de concept, faz trocentos tentativas e depois mostra para a equipe vai e volta, faz uma votação, dá os pitacos, que aí a Vaca Vitória faz muito bem. A gente chega numa coisa final e aí a gente faz um blueprint, que essa imagenzinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver o cursor do mouse. Sim. Essa imagenzinha aqui é um blueprint, que a gente pega o personagem, bota ele de frente e de lado, que aí a gente joga aqui no programa de 3D e a gente começa a fazer a modelagem baseado nesse blueprint aí. O desafio é tentar fazer o modelo 3D ficar o mais próximo possível do conceito, do concept. Às vezes não é tão fácil fazer isso daí, mas o objetivo é esse. Então, a modelagem em si, no ambiente 3D, ela tem muita coisa a ver com a modelagem no mundo real. Então, eu creio que todo mundo já brincou com massinha de modelar, não é isso? Sim. O Hamilton, mais ou menos já. Então, não é do tempo de vocês também, massinha de modelar. Pô, vai dizer que ninguém brincou de massinha de modelar. Ninguém é consensual. Pois é, gente, até hoje eu brinco com isso daí. Eu particularmente acho que todo mundo ainda brinca com esse negócio, né? Não sei. Até na faculdade tem isso. Fórmula. Na minha, então. Na sua então, monstruosamente, né, Ana? Quem nunca fez uma cestinha com as maçãzinhas, que era só bolinha? Eu fazia sempre aquilo, meu Deus. Então, O triste a modelagem... E quando você olha pro lado, vê o coleguinha comendo as maçãzinhas, né? Tem também, esse bisonho, sempre tem. Ainda mais agora que as massinhas são super cheirosas, dá vontade de comer. No nosso meio tem alguém que fazia isso. Olha, agora o cara se pra sempre. Então, a modelagem no mundo, no ambiente 3D, ele tem muito a ver com isso daí, né? A gente vai trabalhar realmente com 3 dimensões. Quando a gente desenha, a gente trabalha geralmente não, sempre a gente trabalha com 2 dimensões, né? Comprimento e altura. No mundo 3D a gente tem mais um eixozinho, é a profundidade do objeto. A gente tem que ter um pouquinho dessa noção de realmente de proporção entre comprimento, altura e profundidade. Aí você não adquire de uma hora para outra. Demora um pouquinho. Quando eu fiz o curso de modelagem, uma das dificuldades do pessoal realmente era essa daí, eles não tinham essa noção. Queriam tratar um cubo como se fosse um quadrado. Bem diferente. E um outro ponto também que eu vou mostrar para vocês são esses 3 camadas aqui, vértices, arestas e faces. Eles são, vamos dizer assim, um elemento básico que compõe todo o modelo 3D. Pelo menos a tecnologia atual trabalha com isso daí. Existem já uns projetos aí, o pessoal quer fazer coisa a nível atômico, mas vai demorar um pouquinho para sair. Hoje em dia a gente usa isso daí, vértice, aresta e face. No vídeo a gente monta uma infinidade de modelos de objetos 3D. E outro ponto que é importante na modelagem também é prestar atenção à topologia.
Principalmente se a gente for fazer o modelo que a gente pretende animar posteriormente. Essa abordagem que eu vou fazer com vocês, sim, outro ponto, inclusive não esqueci até de pegar algumas imagens, mas eu falo, a modelagem 3D ela não é só para fazer personagem, não é só para fazer animações como da Pixar ou jogos, não. A modelagem 3D ela é usada para projetar motores, maquetes digitais, é usada também em fins médicos. Então, tem uma aplicação bem ampla isso daí. E tentar mostrar para vocês um pouquinho, assim, bem por cima desse mundo. Eu acho interessantíssimo. Então, começando, isso aqui é um modelo que eu fiz, massinha de modelar. Não sei se vocês conseguem ver bem também. Minha câmera não é lá essas coisas todas. Sim. Vocês não se assustem, não. Aí sou eu. Vou aterrar aqui. Não se preocupe com a bagunça aqui atrás. Ainda bem que a câmera é ruim, dá pra ver muito bem, mas tem ali um ferro de passar roupa, tem as baguncinhas aí. Isso aqui é o meu escritório, ambiente de trabalho. E tomara que o Hamilton se comove um pouquinho com isso daí. Assim, eu gostei do lençol de florzinha à sua esquerda, né? Mas eu não durmo aqui não, viu? Essa cama aqui tá desocupada. Tem até um negocinho que eu queria mostrar pra vocês aqui. É verdade. É o que todos dizem. Verdade. Não é? Essa história sempre aparece. Eu que fiz. Que massa, hein? Eu pretendo fazer isso aí também. Isso aqui é com Epox. Eu pretendo fazer isso aqui também com o personagem. O nosso personagem. Isso aqui ele retrata um pouquinho também da modelagem, né? E eu ter entrado nesse mundo Valeu. Eu ter entrado nesse mundo da modelagem digital tem muito a ver com isso também, né? Eu sempre cheguei de informática, sempre gostei de desenhar e modelar e mexer com argila também. Então, juntei essas duas coisas e fiz aqui. E esse personagem aqui, ele foi usando um pouquinho desse conhecimento. Então, a ideia de 3D com isso daí é passar isso, uma coisa real, tentar reproduzir ele num ambiente virtual. Esse aqui que vocês estão vendo aqui no canto é o resultado desse processo aí, né? Que a gente tenta manter ele o mais próximo possível do modelo do concept. Esse objeto aqui, a gente só chega nesse nível com uma topologia bem feita, um mapeamento que eu vou mostrar para vocês, textura. E esse nível de detalhe aqui, em muitos casos, principalmente em jogos, ele não é real. A gente usa muita textura para simular uma malha mais densa, vamos dizer assim. Outro conceito que eu vou passar para vocês é o conceito de malha ou mesh. Mesh usa muito mais no 3DS. Em português é malha, que é justamente essa estrutura aqui, esse conjunto de polígonos, de vértices e arestas, que tem um formato, a gente chama de malha. Então, para mostrar para vocês um pouquinho do conceito, dos elementos básicos do 3D, eu tirei um print screen do Blender e mostrar para vocês o que compõe isso daí, né? Então a gente tem um cubo aí e os elementos que compõem esse cubo e compõem qualquer modelo 3D, como eu falei para vocês, são esses aí: o vértice, a aresta e uma face. Pode trabalhar alterando qualquer um desses elementos aí, a posição, rotação, tamanho, e isso aí que a gente vai modelando. A gente modela com o mouse ou com a mesa digitalizadora o que no mundo real a gente modelaria com a mão, né? Tentando chegar no volume que a gente deseja, né? Numa forma, no shape que a gente deseja. Esse bichinho que aí vocês estão vendo, colorido, é um liguismo. É uma representação o Blender, não. Ele é usado para modelar principalmente, mas ele também faz jogos,
só. Até onde eu sei, né, ele faz também algum tipo de pós-produção também com imagens. Ele tem, nessas versões mais novas que saíram, ele tem um sisteminha de nodes que você consegue fazer uma pós-produção que geralmente o pessoal faz no Photoshop ou no After Effects. Ele está começando a fazer isso daí um pouquinho. Eu não sei mexer nisso muito bem, então não vou me aprofundar mais nisso aí. Mas serve para isso aí, mais ou menos. Esse jogo que o Lucas falou, o Yo-Yo Frank, né, Lucas? Isso. Ele foi feito no Blender, na versão, acho que umas 2 versões atrás. E assim, ele é bem simples. A dinâmica dele, você pode programar hardcore com Python nele. E ele suporta C++ também, né? Não sei dizer. Mas ele tem uma interface de programação bem simplesinha, que serve só com lógica. Tipo, se a tecla tal for pressionada, mova o modelo tantos metros para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Dá para fazer também. É uma Game Engine, como Unity, só que ele não é tão rico ainda como Unity. Tem como fazer também usando somente arquivos de Python. Mas é mais difícil, né? Tá muito maduro ainda. É um programa que, assim, de certa forma tem pouco tempo no mercado e, ao meu ver, já está batendo com programas pagos aí, tem um bom futuro. Então, aqui voltando ao que eu estava falando, isso aqui é um gizmo, ele é uma representação de uma base que representa um ambiente 3D, né? O eixo X em vermelho que vocês veem aí, ele é como se fosse o comprimento, o eixo é a altura e o Y é a profundidade. É como se ele entrasse no monitor, então viesse em sua direção, na direção de vocês aí. Então, a gente vai trabalhar nesse ambiente aí. Qualquer transformação que a gente fizer, algum elemento desse, vértice, aresta ou face, ele se movimenta nesse ambiente 3D. E até objetos que parecem mais complexos, eles, em essência, eles são formados também por esses mesmos elementos, né? Tem vértices, arestas e faces. A gente chama também a gente chama de face, a gente pode chamar também de polígono. Geralmente é mais chamado de polígono. E no 3D a gente pode trabalhar com polígonos de 4 faces, 3 faces, 5 faces, N faces. Mas o que a gente tenta fazer, tenta manter sempre, que é interessante, pelo menos para modelagem orgânica, que é um outro conceito que eu quero passar para vocês. Modelagem de seres vivos, assim, a gente chama de orgânica. E objetos como carro, um lápis, alguma coisa assim, é não orgânico, né? Então, para objeto orgânico, a gente tenta manter sempre esses polígonos aqui com 4 faces no máximo. Porque isso aí, quando a gente deformar um personagem para animar, a gente não tem muita dor de cabeça. E então, continuando aqui, esse aqui é o modelo que eu peguei na internet. Esse aqui foi o que fiz também. E foi o que eu peguei na internet. E foi um desafio que teve no fórum aí, acho que é do ZBrush, para refazer o Mario Bros, né, do joguinho. Então, o cara, aqui a gente vê um personagem bem detalhado, mas na essência a gente vê aqui que ele é composto de quadradinhos, de face, resta, polígono, né, essas coisas que eu já passei para vocês. Então é uma coisa até meio papercraft, só que um nível de bem mais detalhado, né. Ou seja, só isso aqui é um que tá tornando parecer complexo ali, né? Isso, também tem essa questão da textura do mapeamento, ajuda bastante. Ele pega o modelo mais detalhado, ele projeta os detalhes dessa malha mais detalhada numa malha mais simples. Então, é uma coisa bastante utilizada aí, principalmente em jogos, né? Porque essa contagem de vértices, cada encontro desse daqui é um vérticezinho. Quanto maior a contagem de vértices, maior o processamento que ele demanda do computador para rodar. É por isso que quando a gente faz um modelo, por exemplo, um modelo que a gente está trabalhando para o projeto do CIOT, ele é bem quadradinho mesmo, porque ele tem uma contagem de vértices bem baixinha. É justamente como ele é um jogo que vai rodar online, a gente tem que tentar deixar o mais leve possível para quem for rodar o jogo. E quando você joga alguma coisa na internet, você baixa aqueles arquivos para o seu PC. Então,
tenta diminuir a contagem de vértices também para amenizar o processamento da máquina para o programa rodar mais rápido, mais legalzinho, suave. O problema disso aí é que a gente perde muito detalhe na modelagem, né? Então aí é que está a questão da topologia, a gente tentar manter o objeto com o formato mais próximo possível do real, mas sem encher demais, deixar a malha muito pesada. Isso daí. Encontrar esse balanço aí que realmente às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Na grande maioria dos casos, existem alguns processos, ou 3 processos de modelagem, né, de um objeto 3D. Esse aqui, infelizmente, a imagem aqui ficou pequena. Vou tentar aumentar sem distorcer demais. Isso aqui a gente chama de box modeling. A gente modela um objeto bem detalhado, como vocês veem aqui, essa imagem aqui de baixo. Mas isso tudo começou a partir de um bloco. A gente vai dividindo esse bloco. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que seria isso daqui. A gente começa com um cubo normal e a gente tem a possibilidade de adicionar nesse cubo vértices e arestas e faces. No caso aqui eu vou adicionar aqui um loop. Aí eu tenho mais vértices para trabalhar, isso aí eu posso enriquecer ainda mais o meu modelo. Então, o que o cara fez aqui nessa imagem, que eu não vou fazer para vocês agora ao vivo, porque eu não tenho tanta prática assim, mas é mais ou menos isso. Começa com um bloco, vai adicionando vértices e faces e tal, e vai modelando, vamos dizer assim. Outro processo é de, essa imagem aqui também, pode tirar meu aí depois, é um processo que chama de modelagem poligonal. Em vez de ele começar com um polígono, ele começa com um polígono. Em vez de ele começar com um cubo, ele começa com um polígono só. E aí ele vai estudando o polígono, extrudar. No caso, eu tenho essa face aqui. Não vou ler mais não. Essa face aqui, eu posso, vamos dizer assim, criar um novo polígono, uma extrusão desse lado aqui. Então, eu tenho minha face original, eu criei mais uma face. Então, o que o pessoal faz geralmente com modelagem poligonal, eles botam uma referência aí no plano de fundo, aí joga aí, sei lá, vamos dizer um plano. Esse plano eles começam a modelar alguma coisa com essa paciência de Jó, vai modelando até chegar no que eles querem, né? Vamos dizer aqui, se eu mudar a cavidade do olho, processo bem demorado, mas eles conseguem ir até o ponto que eles realmente querem, né? Que eles esperam. Porque eles têm aqui, daqui para ver aqui que tem um domínio bem maior do que eles estão fazendo. Então, em algumas horas mais de trabalho, o cara vai modelando um olho e por aí vai. Tem uma pergunta para fazer? Humberto, qual que você prefere? Qual a sua preferência? Cara, eu uso um misto. Eu tento começar com box e um box modeling, mas chega a pontos em que eu não consigo, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em modelar quando começa a entrar na parte da boca do nariz. Eu faço o formato geral da cabeça com um cubo e quando chega nessa parte eu faço a transição para o poligonal. Eu começo a modelar polígono por polígono. Eu tento fazer um misto disso aí. É como se fosse, na verdade, como se fosse uma preferência de pintura no mundo real, mesmo, pintura ou escultura. Cada artista desenvolve uma técnica que ele se dá melhor, que ele tem mais facilidade para trabalhar. Beleza? Esse aqui é uma outra forma de modelagem que a gente chama de
modelagem parametrizada. Por quê? A gente pega um objeto primitivo que a gente chama só esses objetos aqui, geometria mais simples, né? E pelo que ela perguntou, realmente o cara tem que ter um pouquinho de noção de geometria espacial. Ele pega um objeto aqui uma primitiva, e a partir daí você vai modelando outras partes do modelo. Por exemplo, sei lá, modelar um braço a partir de um cubo. Microphone muted. Modelagem meio tool, dá pra ter noção. E desse modelo aí, a partir de um cubo você vai começar a pegar na forma que você quer, né? Então, essa parametrizada aqui, a gente pega um primitivo, um objeto primitivo, que pode ser um cubo, um cone, um cilindro, uma esfera, e a gente vai aplicando modificadores nele. Esses modificadores, eles têm parâmetros matemáticos, como por exemplo, ângulo de rotação, eixo, tamanho de offset, é a tradução. Aí você consegue, de um objeto primitivo, você chega a um objeto assim. Um outro exemplo, aqui eu usei uma curva. Nessa curva eu apliquei um modificador de rotação. Ele gera aqui uma superfície. Ele fez a rotação ao redor do eixo Z. Ele gera essa superfície. E daí eu apliquei um outro modificador. Que ele, vamos dizer assim, ele alisa o objeto. Dá pra ver que aqui ele é mais quadradinho. Eu acho que eu tenho esse modelo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Eu tenho isso aqui que é uma curva. Esse aqui. Então, nesse daqui, a mesma curva, eu apliquei esse modificadorzinho aqui, que é Screw. Só se eu apagar ele, vocês veem que ele contém uma curva. Depois aqui eu aplico mais um modificador que é um Subsurf, que ele dá essa alisada no modelo. E eu usei um modificador que chama Solidify. Ele dá uma profundidade para o objeto. Aqui a gente vê que o objeto é como se fosse uma folha, nesse daqui. Nesse daqui ele dá um volumezinho para o objeto. Então em poucos passos você consegue ter uma taça a partir de uma curva. Esse tipo de modelagem é bastante usada, é bastante prática assim, para objetos não orgânicos, né? Você modelar uma coluna, modelar, sei lá, uma mesa, o tampo de uma mesa, alguma coisa assim. E isso aqui que vocês estão vendo são modelos de cabeça. Essas coisinhas coloridas aí são o que chama de loop. Esses loops é importante você prestar atenção quando vai modelar, porque eles influenciam diretamente na deformação da malha quando você for animar o personagem. E a gente tem aqui alguns loops que, de maneira geral, todo mundo segue essas regras aí, então são, vamos dizer assim, principais. Tem um loop aqui ao redor dos olhos. O loop esse aqui, vocês conseguem ver, as arestas aqui, elas são concêntricas aqui nessa cavidade do olho. Ao redor da boca também, assim, geralmente, de forma geral, ao redor de toda cavidade, a gente bota isso daí. E essa topologia assim, bem trabalhada, a gente aplica no modelo todo, não é só na cabeça não, só que no rosto ela é mais evidente. Se a gente vê alguma deformação estranha no rosto, se a gente botar o boneco para rir, algum vértice sair para frente, como se fosse uma espinha aí, estranha. Então, de forma geral, quando a gente modela, a gente tenta prestar atenção nisso daí e tentar manter a topologia limpa, de fluidez na malha. A malha mais fluida, mais
mais bonitinha de se ver. E o modelo que a gente tem, o do a gente tem uma... o olho dele sai assim porque tá dependendo de outra, da posição do osso aqui. Mas dá pra ver que ele tem... Deixa eu só... mais fácil de ver. Ele obedece a esses loops aí. Por quê? Provavelmente a gente vai animar esse personagem como ele já está animado. A gente tenta manter esses loops aqui. A gente tem, deixa eu mostrar por fácil, fica mais fácil vocês verem. O loop do olho, esse aqui é o orbital do olho. O orbital da boca a gente tem também. Esse loop aqui é interessante ter também, que é o da mandíbula, né, que vai até o alto da cabeça. Então, de certa forma, a gente, quando modela, a gente tem também um pouquinho de conhecimento anatômico. Interessante ter. De forma geral, na verdade, a gente está reproduzindo uma forma que existe de fato. A gente está tentando imitar uma coisa real. E quanto mais próximo a gente chegar, melhor. Né? A gente segue isso daí. Aqui, estudando anatomicamente um rosto humano, a musculatura do rosto humano. Não sei se vocês gostavam de biologia e anatomia no colégio. Mas aí a gente vê que a gente tenta seguir isso daí. Ó. O orbital da boca, esse de baixo aqui. Os orbitais, né, do olho. A gente tem aqui uns que... Esse aí ele não segue tanto a musculatura. Esse aqui ele segue mais o design da musculatura do objeto. Esse aqui, ele serve mais para linhas de expressão. É isso que geralmente as mulheres que não gostam tanto, esses loops aí, quando a gente modela, ajuda a fazer essas linhas de expressão, tipo quando sorri, quando você tem uma cara de assustado, ou quando frise a testa. Como é que fala, Gabriel? A gente essa construção bem feita, a deformação sai mais fiel. O rosto, geralmente o rosto de idoso é mais fácil a gente ver essas linhas de expressão. Né? E aí essas setinhas amarelas aí mostram a posição, a direção em que a pele ela enruga, né? E a malha, de certa forma, ela vai simular a pele. Né? A malha, a deformação da malha na animação, ela simula a pele, o osso e o músculo. Então, a gente tem que estar atento a isso aí também. Mais um exemplo de topologia. Isso aqui marcado no rosto de uma pessoa mesmo. Dá para ver novamente aqui o loop que a gente tem no olho. Esse aqui que forma como se fosse um óculos aqui ao redor do olho também. O loop da boca. Ao redor da cavidade aqui do nariz. O loop também que vai aqui do topo do nariz. A gente que bota aqui na ponta do nariz. Bota mais aqui. Vai até o queixo. De certa forma, você tem liberdade para fazer isso daí. Contanto que o personagem fique limpinho, vamos dizer assim. Então, isso sou eu. Essas expressões aí que vocês estão vendo, eu procurei na internet aí. Seria mais engraçado da minha cara. Essas expressões a gente consegue simular no objeto, no modelo 3D que tem uma topologia bem trabalhada. Não é aquele filme de terror não, né, Ana? Então, isso aí a gente consegue simular. Se o modelo tiver uma topologia bem feita, ele suporta esse tipo de coisa aí e fica verídico, né? Eu não sei se vocês já assistiram Ben-Hur. Vocês já assistiram o Ben-Hur? Não tem tempo que sair. O Ben-Hur original? Ben-Hur não, desculpa. Beowulf, me perdoe, Beowulf. Já assistiram? Já assisti. Pronto, ele era 3D. Todo feito em 3D. E em alguns casos, grandes artistas, né, como Anthony Hopkins, que estreou ele, o modelo ele não correspondia, não conseguia acompanhar
a capacidade que o ator tem de se expressar. Porque provavelmente a topologia do modelo não estava pronta para aquilo dali. Talvez a tecnologia de captura de movimento também não foi suficiente. Mas em certos casos dava para ver as expressões meio plásticas, meio parecia um boneco mesmo. E eu vou arruinar um pouquinho a vida de vocês. Quando vocês assistirem agora uma animação, vocês vão prestar atenção nisso daí. Geralmente quando ele sorri, fica uma deformação estranha. Isso acontece, uma coisa que acontece muito, principalmente nos filmes de Shrek. A animação do punho do personagem, o movimento aqui que ele faz, do punho, às vezes é estranho. A mão deforma, o movimento aqui ele vem demais, esse ângulo aqui fica muito reto. Ou assim. E vocês vão ficar prestando nisso agora em vez de prestar atenção no filme. Você nos amaldiçoou. Isso aqui é não sei se vocês conhecem esse ator aí, ele representou Gollum, né, no filme Senhor dos Anéis. Eles vestem essa roupa aí cheia de sensores e é usado depois para alimentar uma animação no ambiente 3D. Como é? Falou? Então, esses sensores depois eles alimentam a animação no ambiente 3D, né? E aqui no rosto dele você vê que tá cheio de pontinhas essas coisas, não é porque o cara tá doente não, é porque isso aí são sensores que a gente tem na sobrancelha aqui, na testa, essas partes aqui, geralmente vocês conseguem ver, eles formam justamente os loops que a gente bota na malha. Aí quando o ator ele movimenta, então ele consegue reproduzir isso daí no modelo, né? Esse aqui foi um filme que saiu recentemente, não sei se já assistiram, eu não sei qual é o título dele em português. Planeta dos Macacos? É o mais novo que saiu. Eu acho que é a Origem, não sei. Né? Mostra mais ou menos isso aí também, aqui, o rosto dele com esses pontinhos, essa câmera aqui capta esses movimentos desses pontinhos aqui e depois ele passa para o personagem, né? A topologia do personagem tem que suportar esse tipo de deformação. Eu acho muito massa isso daí também. Ele também foi usado muito em Avatar também. E outra foto minha, que eu sou meio narcisista. A topologia do rosto é mais ou menos feita assim. A gente traça primeiro um eixo de simetria no meio da cara do rapaz. Depois a gente marca os orifícios cavidades no caso aqui do rosto, né? É bom começar por isso daí. Isso aqui não é regra não, galera. É uma boa prática isso daí, mas vocês fazem da forma que vocês acham que conseguem fazer melhor. Acho que sentem melhor fazendo. Depois a gente marca os loops principais, né? A gente tem aqui o orbital do olho. Esse óculos que a gente bota aqui ao redor dos olhos também. Esse aqui que marca vai do queixo até a boca, o orbital da boca. Esse daqui a gente consegue ver aqui, mas ele não dá para ver mais de lado. Ele vem daqui. Seria esse osso aqui, o osso da. Esse aqui é mandíbula, né? Mandíbula, maxila em cima. Ele vem esse daqui e vem até o topo da cabeça aqui. É um loop que é interessante para anular esse movimento da boca. Então, depois a gente marca os loops assim secundários, né? Que isso aí é que pode se diferenciar, que se diferencia mais assim uma malha de um artista para o outro. Isso é uma coisa bem pessoal, né? O cara faz aí da forma que ele achar que é melhor. Então, fala um pouquinho agora do mapeamento. O mapeamento ele é um processo de marcação da posição da textura em uma superfície 2D, para depois projetar essa textura em uma superfície 3D do modelo. Um exemplo aqui, a gente tem aqui um cubo, uma superfície 3D. Então, se a gente fosse abrir esse cubo, como é que ele ficaria na superfície 2D? A gente tem aqui uma representação. Por que a gente faz isso? Porque fica mais fácil aqui depois a gente desenhar em cima alguma textura. Existem hoje facilidades, até no próprio Blender tem também,
você consegue pintar a textura diretamente no objeto. Como se você estivesse pintando realmente um bonequinho, alguma coisa assim. Mas a ferramenta de pintura do Blender não é tão poderosa como o Photoshop, por exemplo. Então, às vezes é melhor você fazer. Você pode até fazer uma pintura preliminar no Blender, para você ter uma referência, depois você joga ela no Photoshop, melhora, aplica textura, aplica efeito e tal, e depois você joga de volta no objeto. Aqui é outro exemplo, uma pirâmide de base quadrada, né, como ela seria se a gente abrisse ela. Para personagens orgânicos, a gente usa uma coisa mais ou menos assim. Isso aí a galera usa para secar a pele, né? Isso é uma onça. Por favor, dessa sacanagem não, galera, mas é só para exemplificar. Então, marca-se na superfície 3D, né? Vamos dizer assim, uma linha, algumas linhas, e dessa linha você corta e abre a malha e projeta ela na superfície 2D. Depois você faz o trabalho de pintura. Não sei se vocês conseguem ver, no modelo ele tem alguns arestas aqui que estão vermelhinhos. Vocês conseguem ver, não? Sim. Eu acho que está mais vermelho aqui no olho. Isso aqui é que a gente chama de cílios. Pronto, então, beleza. Chama de cílios, o Blender chama de cílios. Isso aqui marca onde é que a gente vai... O programa ele vai abrir a malha. Né? No caso, de forma geral, para uma cabeça humana, a gente marca também os cílios. A parte interna do olho, do nariz, da boca, aqui por dentro dos lábios. E um que vem aqui, geralmente eu faço um no pescoço aqui, geralmente onde vai ficar a gola da camisa, porque onde se encontra um ponto, vamos dizer, essa área de cima para a área de baixo, pode dar algum problema de textura. Então, geralmente é bom você esconder debaixo de alguma coisa. Eu gosto de botar aqui, aí vem aqui atrás um corte até aqui o alto da cabeça mais ou menos, e aqui faz um T que desce até mais ou menos a orelha aqui. Aqui geralmente fica escondido porque depois a gente bota um cabelo em cima do modelo. Então, se tiver alguma falha na textura aqui em cima, o pessoal não vê. E aí o programa, o que é que ele faz? Ele abre essa pele assim, como se fosse uma coisa meio Jack Stripador mesmo, projeta numa superfície 2D. Aqui, como é que foi o mapeamento? Chama isso aí de mapeamento UV. O Blender já é isso daí. Tem uma série de scripts aí, para quem gosta de scripts, faz esse cálculo aí. Então, com esse mapeamento aí, a gente pode exportar esse mapeamento, abre ele no programa de edição, faz a pintura em cima. Eu acho bem mais fácil trabalhar assim. Mas aí eu fiz a pintura dos nossos personagens, o irmão da Maria. Depois a gente volta pro Blender, aplica a textura no objeto, né? E a gente tem o cabeçudo aí, colorido, colorizado, bonitinho. Alguma pergunta? Não. Pra mim não. Pronto. Deixa eu acordar. Uhum. Então aqui, o processo. Pronto, então tá show. E a gente chama agora um processo que a gente tá começando a entrar aqui. A gente já tem um modelo, a gente passou pelo conceito, modelou o personagem, mapeou, aplicou textura. O boneco tá lá, o boneco tá paradão assim. Essa posição que a gente faz, eu vou me mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Essa posição, e baixar um pouquinho pra vocês verem. Essa posição aqui, que o personagem fica nessa posição de T, lembra um homem vitruviano que Da Vinci desenhou. Geralmente o pessoal modela nessa posição porque fica mais fácil depois de você visualizar o ponto aqui debaixo da axila. E quando você for fazer também esse processo que eu vou mostrar para vocês, o rig, posicionar o bone dentro da malha, essa posição aqui é melhor do que se tivesse com o braço abaixado. E até porque também quando você baixa o braço, os vértices dessa parte aqui do braço, ele se sobrepõe com esse vértice aqui da parte do tórax da pessoa. Então fica difícil depois de você fazer, por exemplo, a pintura de peso, que eu vou mostrar para vocês o que é. O processo de rig, o que é? É um processo de montagem de um esqueleto
é ligada a uma malha, que você já sabe o que é uma malha, e cuja animação promove a deformação do modelo simulando o movimento de pele, músculos, ossos e tecidos, etc. Porque se você quiser botar, vamos dizer, um brinco na orelha do personagem, que o brinco balance de acordo com o movimento de um bonde, você pode também. Então, esse esqueleto é porque realmente a gente vai fazer como se fosse uma estrutura de um esqueleto mesmo. E as formas e os processos, os passos que a gente tem nesse processo de rig, a gente tem esses de cima aqui, são a de construção do esqueleto em si, né? Que a gente tem uma técnica básica, que a gente pega osso por osso e vai montando. Eu fazia esse, né, um saco. Essa armatura aqui, ele tem no Blender, o 3ds também tem, eu acho que o Maya também tem. Ele já vem com uma armadura pronta. Com os threads tudo bonitinho, aí você só faz encaixar no modelo. E o Mocaps é o Motion Capture, quer dizer, esse daí é justamente esse que eu mostrei do Gollum para vocês. Alguém grava uma pessoa fazendo movimento, passa os dados da movimentação para um esqueleto, e aí a gente só depois faz colar a pele no osso e o boneco fica se movimentando de acordo com o movimento do cara. Esses outros pontos aqui é quando a gente vai justamente fazer esse tipo de processo, que a gente chama de skinning. Que é o processo que você agrega a pele ao osso. Isso acontece muito também na anatomia de verdade, né? No caso, o bíceps, você tem o bíceps, ele se prende a esse osso do húmero aqui por nervo, né? Acho que por aqui e por aqui ele se prende no rádio. E aí quando ele contrai, ele puxa, ele faz essa flexão. Mas esse processo aqui, esse osso, esse músculo, ele se prende a esse osso aqui, a gente faz em 3D e chama de skinning. Esse Rigify aqui é um plugin que eu descobri há pouco tempo no Blender, que também dá a mão na roda na hora de você fazer uma animação, né? Você posicionar um objeto, um personagem. Esse aqui retrata um básico, né? Um esqueleto básico. Esse aqui eu fiz, esse é o que está sendo usado ainda, né? Que eu vou fazer uma mudança no personagem da Maria. Eu fiz osso por osso. Eu comecei com esse bonezinho aqui. Dá até para mostrar para vocês aqui. Eu comecei com esse bonezinho aqui, azulzinho, vocês estão conseguindo ver. E aí a partir dele eu fui montando os outros. Um saco fazer isso. O que são esses ossos que ficam tipo voando no meio do nada? Boa pergunta. Isso aqui são constraints, são ossos que, vamos dizer assim, eles regulam a movimentação de outros ossos. No caso aqui, para vocês aqui com esse osso aqui, esse aqui que está selecionado. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse daqui. Eles controlam a movimentação do olho. O olho ele tem uma relação de dependência com esse daqui. Vocês devem conhecer isso também. Hierarquia, né? Muito de programação usa mais ou menos isso. É como se fosse o olho, fosse uma instância desse daqui. Ele depende desse daqui. Então, o que esse faz, esse aqui ele copia. Então, a movimentação desse daqui, ele afeta a movimentação do olho. E esses daqui, eles afetam a movimentação do joelho para impedir que o joelho ele dobre para trás. Então, o joelho ele tenta sempre apontar para esse ossinho daqui. Esse osso aqui, o fêmur, ele tenta apontar sempre para esse. Aí isso impede que o osso ele dobre para trás. Tem até uma imagem aqui que eu vou mostrar isso daí. Daqui a pouco chegou. Então esses aí são os bônus que eu mostrei para vocês. Esse aqui é a armadura que o próprio Blender ele monta, que já vem com esses constraints que eu mostrei para você.
para vocês limitam ao movimento de outros bones. É justamente isso que eu estava falando para vocês. Isso aqui é uma movimentação natural do braço. Isso aqui é uma movimentação que pode acontecer e que não é natural. E a gente tem muito jogador que presta atenção nisso daí. Cabinha chato que, em vez de estar jogando, prestando atenção no bonequinho matando ele vai olhar, eita, o braço dele está dobrando para o lado errado. Mas a gente tem que prestar atenção nisso aí também, e os constraints servem para isso. Humberto, eu tenho uma pergunta. Passa. Tem uma hora, às vezes a gente faz aquele efeito lá de ragdoll. Essas constraints continuam se aplicando? Em muitos casos não. Geralmente, realmente ali, às vezes o boneco, a perna dele vem parar na cabeça, né? Geralmente não, porque o pessoal às vezes economiza ali porque ali atua mais a física, em cima de cada bone de forma individual. Certo. Então, a física sobrepõe essa constraint aí, essa limitação. Ah, tá. Então, para de repente ter um ragdoll com essas constraints, a gente teria que reproduzir essas constraints como se fossem molas de efeito físico no esqueleto, né? Sim, eu creio que sim. Não é tanto a minha área aí não, isso aí seria mais para programação, mas eu creio que sim. Porque a nível de colisão, né, dos constraints, porque esse bichinho, esse ossinho aqui, ossinho daqui, quando o personagem ele, vamos dizer, cai para frente, ele vai bater no chão primeiro. E se ele calcular o impacto desse osso aqui com o chão, ele já começa a deformar a malha e dá problema. E a nível de programação, não sei como é que se faz, não. Tá, saquei, show de bola. Então, esse aqui é um motion cap, fruto de um motion capture. Isso aqui foi o Hamilton, ele queria fazer um teste, como é que a gente podia otimizar a produção de animações, né? Então a gente pegou esse esqueleto que ele já veio animado, e se eu não me engano esse aqui foi usado com Kinect. Vocês conhecem o Kinect, não conhecem? Pronto, ele é um sensor de movimento do PS3. Pronto, só conhece de vista, né? Ou vocês têm um Natália velho agora? Não, eu tenho e eu não gosto muito do Kinect, não. Eu preciso segurar um controle, eu não posso ficar sem dirigindo o ar, eu não consigo. Falta de imaginação. Então, o Kinect ele consegue ler os movimentos da pessoa e ele calcula a profundidade desses movimentos. Então, para esse daqui que eu estou mostrando para vocês, se eu não me engano, foi usado o Kinect e ele cria uma animação aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. É esse aqui. Então, o modelo ele já vem animado. Consegue ver a animação, consegue? Consegue ou não? Fica meio lentinho quando você passa assim muito rápido, mas dá pra ver que ele tá se mexendo. Essa velocidade aqui não sei o que faço não, já vem, essa velocidade já vem. A velocidade do movimento já é do próprio motion capture. Então nesse caso aqui não precisa a gente botar constraint, porque já que ele está reproduzindo o movimento real de osso, ele não vai dobrar para trás, por exemplo. Então, sei lá, né? Vai que no meio da não sei que da ação a pessoa quebra a perna e o osso vira para trás. Aí o cara bota isso na internet para vender. Então, aqui é o processo que eu falei para vocês de skinning agora, né? A gente tem o personagem, que a gente já passou por essa parte de modelagem, a parte do rig agora, que é a montagem do esqueleto, e o skinning agora, né? E como eu mostrei para vocês, onde o músculo ele se junta aos ossos, essa partezinha branca, por baixo desse músculo aqui do deltoide, ele se junta também ao osso, ao húmero.
tentar fazer mais ou menos isso daí, simular isso daí em 3D. Eu faço um pouquinho mais fácil de ver esse tipo de junção. Aqui, nesse daqui, vem das costas até o braço. Aí vai. Aí, das formas de fazer o skinning é fazendo pintura. A gente pinta no modelo 3D como se fosse um peso de acordo com o osso que ele está atrelado. Depois eu vou mostrar para vocês mais fácil. Mas isso impede que aconteça esse tipo de situação aí. Tipo, quando o personagem levanta a mão, a perna junto. Faz uma deformação que aí não é esperada, né? Isso pode acontecer, se o cara não tomar cuidado. Uma das formas de fazer skinning é essa daí que vocês estão vendo, que é envelopes, usar envelopes. Eu pessoalmente não gosto muito disso daí não. Essa área que vocês estão vendo mais opaca é a área de influência sobre a malha, né? E esse ponto, essa parte azul aí é o bone, que é o osso, né? Então, esse osso aqui da cabeça, ele vai influenciar essa parte da malha que está dentro dessa parte azul. Como vocês veem aqui, tem uma parte que não fica dentro. Então, quando você deforma, se eu botar esse osso da cabeça para frente, essa parte aqui vai ficar lá atrás. Eu pessoalmente não gosto de usar isso daí não. Eu usava bastante esse daqui, que é a pintura como eu falei, a pintura de peso, né? Então a gente tem aqui o bone do tórax, o osso do tórax. A gente pinta os vértices aqui para como se fosse a dependência, o nível de dependência desse osso aqui. Essa parte branca quer dizer que ele vai se movimentar totalmente com o bone, com o osso, 100%. A parte verdinha aqui é de 50%. Essa parte azul mais clarinha aqui é de 0,25%. Essa parte azul escura é de 0. Então, quando eu movimentar deixa eu mostrar aqui para vocês. Saúde. Quando eu faço a movimentação aqui do personagem, vou escolher, vamos dizer aqui, aquele bone que estava lá. Vocês veem que a movimentação se dá só a área aqui, se dá só em cima dessa parte da pintada. Esses outros que estão azul vai ser dizer, o Beto disse que isso aí não alterava. Por quê? Porque esses outros azuis aqui, eles dependem desses outros bones aqui. Esse bone da cabeça, por exemplo, ele se movimenta quando esse aqui se movimenta. Se fosse uma hierarquia, a gente chama de aqui dentro é de cinemática inversa. Aqui tem cinemática inversa e direta. E aí já fica até que começa a ficar chato. Olha aí. Saúde. Então, aqui nas extremidades fica mais fácil de ver. Então a cabeça aqui se movimenta sem movimentar os braços, nem a perna, nem... Ele só movimenta as partes tão pintadas. Se vocês verem aqui, ó, movimenta só a parte que está pintadinha. Esse vértice aqui, ó, que é mais clarinho, ele não movimenta. Se eu começar a pintar ele, deixa eu ver aqui como é que tá. Se eu pintar isso aqui e mexer de novo, você vê que ele já começa a movimentar. Se eu fizer a cagada de pintar o objeto todo e ver se está de mexer, ele começa a deformar de forma estranha. Aí é que tá a importância do cara ter um pouquinho de paciência também nisso daí. Um pouquinho de tentativa e erro. Você pinta e principalmente se a malha não for muito bem feita, aí que entra novamente aquela parte de topologia. Aí você pinta e anima. Aí você vê, não, isso aqui não tá deformando legal não. Aí você volta e pinta de outra forma. Aí você vai tentando até chegar no ponto legal. A parte da animação, já tá chegando no final da apresentação, galera. De forma geral, a animação ela se dá com posing, né? Com aqui você botar o personagem numa posição que você acha legal, para ficar interessante. E o chaveamento dessas posições, que é uma coisa mais ou menos do stop motion. Você já deve ter visto, né? Filme stop motion. Aham. Que é aquele boneco de massinha e tal. Vocês já viram, né?
Já fiz, né? Já fez? Eu não fiz um filme, eu fiz uma animaçãozinha de uns 20 segundos. Então, passou um tempo aí que todo mundo fazia animação dessas pra comercial de TV, que tirava foto do cara numa posição, depois ele em outra posição, aí fazia o cara voando nas paredes e tal. E é stop motion. A gente faz isso daí no ambiente 3D de forma semelhante, né? A gente tem um personagem. Posiciona ele bota ele na posição que a gente quer. Bota ele na posição que a gente quer. E tem uma timeline aqui que quem mexe com After Effects, com Flash, deve estar familiarizado com isso aqui. Essa área aqui embaixo é a timeline. Os frames, né, que a gente vai animar. O padrão, esse aqui ele roda 24 frames por segundo. Então você bota. No começo você bota o personagem nessa posição aí depois você anda alguns frames para frente, muda a posição do personagem, marca. Anda mais um pouquinho, muda a posição do personagem, marca. Mais um pouquinho, muda e marca. Fica mais fácil de ver aqui na animação dele correndo. As linhas azuis que vocês estão vendo aqui é justamente as chaves, né, de animação que eu falei. Onde tem essa luzinha aqui, tem chave de animação que eu coloquei. Então, eu botei ela nessa posição aqui, no frame 70. Aí fui para outro frame aqui. Aí mudei a posição dele, marquei de novo. E o Blender faz essa transição de movimento entre o frame e o outro. O próprio Blender faz. Caso, se a gente... eu boto o personagem com a mão assim, dando tchau. Eu boto assim, aí eu pulo 10 frames pra frente e boto ele assim. FPS mesmo. Geralmente eu faço com 24, né? Com 24 FPS, que é o padrão pra. Acho que é pra televisão. Carol que sabe sair bem direitinho, eu tava falando um dia desse. Né, Carol? Pra TV 24 frames por segundo, né? Eu acho que 24 é do filme, não? Nossa, sim, sei não. Ou é 24 ou é 30 de filme? Tarefa de casa pra vocês. Pesquise e me traga a resposta depois. Então, eu boto o personagem a mão aqui, aí avanço, vamos dizer, 10, 5 frames pra frente e boto aqui. Então, esse movimento desse ponto até esse ponto o Blender calcula. Não precisa ir de frame a frente mudando um pouquinho. É igualzinho é bem parecido. No 3DS também. Geralmente a animação é feita assim, né? Cena a cena. Até a própria televisão, né? Quando a gente vê movimentação do jogador de futebol, na verdade a tela vai atualizando geralmente, sei lá, 100 MHz, 600 Hz, sei lá. Então ela vai atualizando imagens estáticas e a gente tem a impressão que ele está se movimentando. Normalmente a animação é feita geralmente assim. Essa minha cara que vocês estão vendo aí, falando com vocês, tá baixando constantemente na internet imagens estáticas de mim e depois... Não, Gabriel, geralmente eu uso o padrão do Blender, né? Até hoje, o 24 FPS que eu venho usando funcionou assim para quase todo as finalidades que eu tinha, né? Alguns dispositivos, como eu cheguei a fazer alguns, eu falo. Movimento simples de dar tchau, ok. Colocar a mão na posição 1, certo? Eu tô entendendo. Quantos frames eu tenho que pular até a posição 2, é isso? Pronto. Nesse caso aí, eu gosto de fazer o seguinte, porque na animação, quando você anima, se você usar muito frame de um movimento para outro, quando você roda a animação ele fica lento, né? E se você bota pouco frame fica muito rápido. Se você bota, vamos dizer, essa caneta aqui, mas
10 frames, 50 frames depois você bota aqui, quando você rodar a animação ela vai bem devagarinho. Se você botar em 5 frames ela vai tão rápido que você nem vê. Então, geralmente eu faço com 10 frames e depois eu vou refinando a animação. Quer dizer. Humberto, mas por exemplo, se eu quero uma animação muito perfeita, vamos supor assim, eu quero 60 frames por segundo, não sei porquê. Aí eu coloco lá não sei quantos frames também. Aí ela vai rodar 60 frames por segundo, mas vai ter muito frame também, então vai ficar numa velocidade razoável e a animação vai sair, entre aspas, perfeita, certo? Ou ele é padrão 24 frames por segundo e não dá pra mudar? Não dá pra mudar, tem como você mudar aqui. Aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Frame rate, tá 24. Consigo. Pode alterar isso daí. Então, mas você entendeu, né, o que eu quis dizer? Não. Por exemplo, você tem aí 120 frames, sendo que tá rodando a 24 frames por segundo. Certo. Então você tem alguns segundos aí de animação. Se você mudar nessa mesma quantidade, 120 frames, e colocar 60 frames por segundo, essa animação inteira vai durar 2 segundos. Certo? Vai ser mais rápido. Então, mas se eu quiser uma animação muito perfeita, eu transformo desses 120 que você tem em, vamos supor assim, 600. Sei lá. Aí eu vou fazendo essa quebra igualzinho como você faz, colocando as chaves. Sendo que nesse tanto de frames que eu coloquei, nesses 600 frames que eu coloquei. Você compensa, né? Você acaba compensando, né? Você aumentou o frame rate, mas você aumentou também a duração da animação. Você acaba compensando. E acaba que a animação, então, tendo mais frames, ela vai também ser uma animação mais suave, né? Mais perfeitinha, assim. Em teoria sim, porque você vai ter mais chave, vai ter mais controle sobre cada posição do bone em cada segundo, vamos dizer assim. Ou cada milésimo de segundo. Mas se você tiver paciência para fazer isso daí, aí show de bola. Né? Mas se você quiser fazer, se você quiser deixar que o programa faça essa transição, que é isso que eu estou falando para vocês, no caso, nesse caso aqui, quando ele movimenta a perna, do frame 70 até o frame, quando é que a perna volta para lá? Aqui, frame 94, eu estou falando dessa perna aqui, perna esquerda. Então se você quiser fazer essa transição aí de frame a frame, um por um, passa um frame, chaveia, passa outro frame, chaveia, passa outro frame, chaveia. Você pode fazer. Dá uma dor de cabeça, né? Dá uma paciência danada para fazer. E quando você tem deadline, tem um tempo para entregar o projeto, às vezes não é legal fazer isso. Aí você deixa que o programa faça essa transição. Assim, você só bota chaves entre eles, que é como eu fiz aqui. Tipo, eu fiz para movimento de caminhada, de ciclo, de caminhada ou corrida, a gente tem o movimento de extensão, né, que é esse daqui, quando ele está o pé à frente. Aí tem o movimento de contato, que é quando o personagem ele encosta o pé no chão. Aí geralmente eu chavo isso daí. Tem o movimento de passagem, que é esse daqui, que é quando uma perna passa pela outra. E depois a gente tem um movimento de extensão novo, lá atrás. Certo? Então a gente tem um movimento da perna aqui feitinho. Eu segui esse espaço que eu te falei, chavei esse espaço que eu te falei e deixo que o Blender faça a transição entre esses daí. Aí depois o que é que eu faço? Eu repito o mesmo processo para outra perna direita, né? No caso do Blender tem como eu copiar a posição da perna direita para a posição da perna esquerda, eu só faço inverter o eixo, ele vai para o lado direito e vai para o lado esquerdo. A gente pode conversar sobre animação aqui, pode passar tá todinha, tem muita coisinha para minuciosidade para falar, tá ligado? Então, mas realmente, como você falou, se você quiser usar muito frame para detalhar a animação, é válido. Pois é, demora bastante para fazer pouco tempo. E para jogo, como você vai fazer um personagem para jogo, se o personagem não for visto muito perto, não faz sentido você botar tanto detalhe numa animação assim. Tipo, tem como você fazer uma movimentação quando o personagem move o olho, vamos dizer assim. Deixa eu botar aqui.
quando eu movimentar o olho, eu movimentar também a pálpebra do personagem, o cílio do personagem e um pouquinho da sobrancelha. Dá pra fazer. Mas o cara vai ver o personagem assim. Adianta de que eu botar essa animação toda? Entendeu? Então ver de longe assim. Ele não vai ver o cílio do bicho se mexendo nem a pau. Então, depende muito de onde você quer chegar, do que o cliente quer, do que o projeto ele pede. Entendi. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Ok. Então, isso aqui é mostrando para vocês animação, né? No caso, movimento de extensão, passagem de extensão, e depois eu deixo que o Blender faça a transição entre um e outro. Os softwares que eu uso para fazer animação são Blender, Photoshop para fazer a parte 2D, e eu estou pensando seriamente em fazer uma migração para o GIMP. E eu vou dizer para vocês o porquê. O Blender é um software 3D open source, quer dizer, ele é de código aberto. A pessoa pode chegar lá e fazer uma modificação e fazer upload para a comunidade, né? Tipo, o Maninho fez uma alteração no Blender que agora ele gera um personagem sozinho. Você pode fazer isso e compartilhar com a comunidade, né? E muita parte do desenvolvimento do Blender foi feita de fato assim. Por conta disso, ele tem uma documentação online muito grande. Tem acesso a tutoriais, a sites, videoaulas. Você tem o suporte da comunidade em fóruns, inclusive em português você tem também sites, vídeos em português você acha também bastante vídeo, desde como você se acostumar com a interface até coisas mais avançadas. Tem uma larga contribuição de desenvolvedores do mundo todo, de todo mundo, né? É tanto que existe um site que, se não me engano, é Graphical, acho que é Graphical. Todo dia ele tem uma versão nova do Blender. É claro que não é a versão oficial. Ela muda alguma coisa, vai lá e faz o upload da versão nova. Aí você pode baixar para testar. Muitas vezes tem bug, é instável, trava o computador. O que é que a Blender Foundation faz? Que a Blender Foundation é a responsável, né, pelas versões oficiais. Elas estudam essas versões e os plugins que foram lançados, vê qual é a estabilidade. Se tiver tudo legal, eles lançam uma nova versão com as alterações que os desenvolvedores fizeram. De fato, eu vi que alguns de vocês já tentaram mexer com Blender. Eu também já tinha tentado mexer com Blender antes. O primeiro, por ser open source e ser gratuito, o primeiro software 3D que eu tentei mexer. E vou acender a luz aqui, galera. Eu também me assustei com a interface dele. A versão mais antiga do Blender realmente era assustava um pouquinho. Quando você abria, tinha muito botão e organizado uma coisa em cima da outra. Você tinha funcionalidade que você precisava, vamos dizer, na animação, junto com funcionalidade que você usava na modelagem que não precisava estar junto. Aí você se confundia muito às vezes. Aí eu dei uma fugida do Blender também, na primeira vez. A versão mais antiga, eu tentei o RS Max, tentei o Maya, só que com uma licença um pouquinho cara, né? Eu não tenho isso não, Humberto. Eu, por exemplo, eu tenho o meu 3DS e meu Maya com licença de estudante. Eu tô ligado. Mas é o cara tem limitações, né? Não pode usar para fim comercial e tal. E no tempo que eu tentei, não tinha essa versão não. Se não me engano, eu já parece que o render sai com... Quando você renderiza uma imagem, sai com uma marca d'água do 3DS, não é isso não? Não. Estão todos atualizados. No tempo que eu mexi no 3DS, eu acho que foi o 3DS 2009, o 9 eu acho. Ainda não tinha essa versão não. Eu peguei o piratão, tive um problema na minha máquina e eu não conseguia mais abrir o programa. Perdi os modelos que eu tinha tudinho. Aí eu fiquei com raiva de seu Blender. Aí, pra minha felicidade, quando eu baixei o Blender, eles tinham reformulado a interface. E
e tá bem parecido com o 3DS e com o Maya. Então para mim foi mais fácil me adaptar com a ferramenta, né? Mas de fato a interface do Blender da versão 2.4 era mesmo assustadora mesmo. Mais ou menos isso daí que vocês estão vendo. Por isso que eu perguntei se vocês assistiram o Gune, né? No caso é só eu e o Milton vão entender a piada. Então, a versão mais nova, na corrida 2.5, que é essa versão que tá rolando, a versão atual é 2.5, 6, não sei quanto aí, vamos tralar lá. Mas tá na versão 2.5. Já tem um visual um pouquinho mais clean, mais fácil, né? Ainda tem muito botão, mas você não usa metade disso daí quando você for fazer, por exemplo, só modelagem. E fica mais fácil você mexer, e a interface do programa ele é altamente customizável. Você pode usar a interface do jeito que quiser. Mas aqui eu dividi em 4, né? Mas realmente eu dividi para vocês terem uma noção de como dá para usar o programa, né? No caso aqui a visão de cima, do lado, de frente e aqui em perspectiva. Mas se você quiser, eu gosto de trabalhar com uma só, porque eu gosto de ter mais espaço. Eu estou modelando. Tem que clicar aqui. Eu gosto de ter mais espaço, eu gosto de ter essa tela toda, e às vezes até eu modelo assim. Eu claustrofóbico quando começo a ver janela de um lado, janela do outro, eu vejo o personagem bem pequenininho assim para modelar, eu não gosto. Então você consegue se adequar com o Blender dessa nova versão. As versões antigas já faziam isso, né? A versão mais nova ficou mais intuitiva, ficou mais fácil você chegar nesse ponto aí. Então aí, tô mostrando as coisas básicas do Blender. 90%, 95% das vezes eu só uso esses painéis que eu estou mostrando para vocês aí. As viewports, a barra de ferramentas e o painel de propriedade. Só isso. E alguns 5 ou 6 atalhos. Um atalho para rodar, para rotacionar, um atalho para escalonar, um atalho para fazer a translação. Só isso. Para 2D eu uso o Photoshop. Vocês devem conhecer e é bem popular, mas é pago. E eu nunca vi um flaninho que tenha a licença para esse bichinho aí. Todo mundo tem no computador, mas a versão é, como diz os mineiros, versão júnior. Jogo pirata mesmo. Pois é. Então, eu tô pensando seriamente em migrar para esse bichinho aí que é o GIMP. É um programa também de edição de gráfico, de ilustração gráfica 2D. É open source também. E tá seguindo o caminho do Blender, né? Ao passar dos anos ele tá crescendo, eu tô acompanhando e esses dias eu vou dar uma chance para ele. O interessante disso daí para o trabalho que a gente faz é porque a gente não precisa gastar dinheiro com licença. A gente tem uma comunidade, como eu falei, com uma documentação bem legal de se usar. Eu não sei se... Eu vejo muito vocês falando do Moodle, né? E dá pra ver que de vez por outra eu vejo o Vinícius, o Gabriel dando uma olhada nos fóruns do Moodle. Então, acontece isso muito com Blender e com GIMP. E outra coisa, a gente pode usar isso aí como uma forma de marketing também. Tipo, se a gente lançar no mercado um jogo, um protótipo de jogo feito exclusivamente com ferramentas open source, a gente já vai pegar do mercado um público que é fanático por open source. Tem gente que olha open source como se fosse uma seita. Com certeza. Né? É verdade. Né? Tem gente que é doido por... Não, o Windows não presta, tudo é Linux. Linux é o melhor do mundo. Então, acontece a mesma coisa com o Blender, com
Maya e por aí vai. E aí a gente pode fazer isso aí também. Eu acho que seria uma coisa válida a se fazer. E é gratuito, enfim. Fica mais como uma... pra mim, eu vou tentar fazer e a direção do Vaca Vitória, se achar interessante a ideia, depois analisar. Calma, não tá se mostrando uma pessoa totalmente avessa ao que eu achei que ela fosse. É só brincadeira. Então, até aqui, nesse ponto aqui, que é a entrega do modelo, a gente já modelou, mapeou, texturizou e animou ele, né? Fez o rig, fez a animação. E aí, a partir desse ponto aí, eu exporto o personagem para o Unity. Vou tentar abrir aqui para vocês, só para ver como é que é esse processo. Eu exporto o personagem para o Unity. No Unity, eu abro o personagem, abro as texturas do personagem, aplico, aí depois eu separo as animações, depois eu crio um pacote, aí eu mando para os programadores. Aí não é mais comigo, né? Toma que o filho é teu. Aqui eu tenho De certa forma, o filho é seu, né? Sua criação. Na verdade, não, eu só fiz parte da concepção. Então tá aí. Você é o cara que cria o corpo e a gente que cria a alma, né? Pois é, pra ele pra interagir. Eu boto o modelo aqui. Dá pra ver aqui no canto, nesse canto aqui, inferior direito, preview do personagem. Daí eu aplico as texturas aqui, no caso isso aqui é boina. E é o corpo. E o olho. Pronto, o boneco já está texturizado. Tá? Aí depois eu preparo a animação. Por default, por padrão, ele bota essa animação correndo outra da outra. Então, aqui é a animação de idle, que ele parado, ele correndo e eu dando pulo. Aí depois para. E, geralmente eu gosto de mandar isso já bonitinho. Eu vou botar para vocês só para a de corrida, para não perder tempo aqui fazendo coisas que não precisa. Eu tô só dando uma mostrada. Eu acrescento aqui a animação, o nome da animação, o frame que começa, que é o frame 70, e ele termina no frame 92. 94. 94, é? É. É que é um profissional, já decorou. Não, na verdade eu lembro desse número que você falou, né? No meio da história lá, mas não tenho certeza não. Tá. Eu adicionei essa animação, apliquei, vamos ver se deu certo. O Unity aqui às vezes dá um tiltzinho. Pronto, tá em run aqui. Vocês estão vendo aqui essa palavrinha, né? Animação, run. Estamos. Eu jogo. Ele fica... É porque eu não botei o loop. Vai rodar em loop. Mas aí a animação fica assim. Eu faço a mesma separação com todas as animações e mando para os grandes programadores que a gente tem. E aí é com eles. Né? Outro ponto que é interessante salientar só é que para exportar modelos do Blender a gente pode usar o FBX, e ele suporta a animação de bônus, né, que a gente usa para personagem, ou pode usar o OBJ, ele não suporta animação. Uma vez que o FBX também suporta objeto estático, não tem por que usar o OBJ. Eu ainda não vi a questão de espaço, assim, de desempenho, não tem diferença quase nenhuma, então na verdade eu não vi nenhuma, então uso só o FBX. O modelo que eu mando pra galera é FBX. Por causa desse bendito aí que eu tive problema quando ele trabalhou no Vaca Maia, eu e Carol. A partir do Unity, aqui eu terminei a apresentação e tal. E é isso, pessoal, assim, a hora já tá um pouquinho avançada. Eu tinha planejado fazer uma brincadeirinha dinâmica com vocês, mas eu acho que não dá tempo não. Foi excelente a apresentação, Beto. Eu queria fazer uma coisa